Olá veterinária, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vets Class de esquenta do evento Segredo da Clínica Veterinária. O evento do Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. O evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 16 de outubro online e gratuito. Vai te mostrar na prática como é possível ter uma clínica que fatura 200 mil reais todos os meses. Eu sou a Clarice e na Vets Class de esquenta de hoje a gente vai falar como que a gente faz para faturar 200 mil sem ter que trabalhar dobrado para isso. Porque é muito natural que os donos de clínicas acreditam que para faturar mais, precisa trabalhar mais. E talvez a gente só precisa fazer uns ajustes aí na tua rotina, no teu time, na tua gestão. E eu vou te trazer ferramentas para isso hoje, para te entender como é possível aumentar faturamento, faturar 200 mil sem ter que trabalhar mais para isso. Ou até mesmo trabalhando menos e de forma inteligente. Eu sou a Clarice e a gente está no nosso esquenta número 6, mentira, número 7, Clarice, o que é esses Vets Class de esquenta? São as Vets Class que eu estou, abrindo a tua cabeça para começar a entender e compreender tudo que você vai receber de conteúdo lá no evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. Inclusive, hoje eu estou, como diz a galera do Nordeste, fardada com o nosso mantra, todo vet é um empreendedor. Nossa camisetinha linda, maravilhosa, vet é um empreendedor. Então, Vets, é o seguinte, se você ainda não garantiu a sua vaga nesse evento online gratuito, eu preciso te avisar que hoje faltam nada mais, nada menos que 6 dias para você aprender na prática como é possível faturar 200 mil reais todos os meses. Mas se mora em cidade pequena, se mora em cidade grande, cheia de concorrentes, está começando agora, se já está aí um tempo e nunca faturou 200 mil. Então, faltam 6 dias. Para quem quer garantir a sua vaga, manda no direct, eu quero, que você vai receber o link e o passo a passo para saber como é que faz para faturar 200 mil, tá? Lembrando, do dia 10 ao dia 16 de outubro vai rolar esse evento maravilhoso por aqui. Tá? Enquanto o dia não chega, vamos nos preparar para esse evento, vamos nos preparar para receber esse turbilhão de conteúdo, para receber esse curso, esse evento, esse material e tudo mais. Então, Clarice, é o seguinte, vamos entender como que a gente faz para faturar 200 mil trabalhando menos, né? Sem ter que trabalhar mais para isso. E é o seguinte, é muito comum, deixa eu já ir arrumando pro nosso quadro, que a gente tá com aula de quadro agora, né? Que a Clarice parou de ficar sentada aí. Então é muito comum que os veterinários de verdade acreditam e confundam que faturar mais é igual a trabalhar mais. Isso não é verdade. A verdade é que trabalhar mais acontece quando você ainda está lá no operacional. Ontem, inclusive, tivemos uma aula para você entender que a clínica continua faturando 200 mil, mesmo quando você não está presente na clínica veterinária. Fomos ontem cirúrgicos e pontuais durante esse tempo. Eu te ensinei como que você faz para isso acontecer. Mas o que a gente tem que começar a entender? Para a gente faturar mais e trabalhar menos, a gente não está falando somente de time veterinário, de atendimento. Mas a gente está falando também do aumento do ticket médio. Clarice, o que é o aumento do ticket médio? Vender mais para o mesmo cliente. Ou seja, ter um valor de venda maior por atendimento. E nesse momento, muita gente está me falando, mas eu não trabalho com empurroterapia. Trabalhei numa clínica veterinária que tinha metas, que absurdo, querer empurrar as coisas para o cliente. Isso não é verdade. Quando você ainda está aí na sua mentalidade pensando, eu não posso oferecer mais sem empurroterapia. Isso só acontece quando o veterinário ele faz o quê? Ele olha de forma micro para o paciente. Ele olha de forma micro para o tutor, ou sequer olha para o tutor. E o que acontece? Ele não consegue oferecer mais, ele não consegue ir além, porque você e todo médico veterinário que se preze como um bom profissional sabe que a queixa do tutor, o sintoma do paciente, ele é resultado de um todo. E o que é esse um todo, Clarice? A gente está falando do manejo em casa, a gente está falando da alimentação, a gente está falando de como este animal é cuidado em casa, a gente está falando da rotina do tutor, a gente está falando da prevenção. Então, aquele sintoma que surgiu, ele é um ponto em meio a um deserto inteiro. E se eu, enquanto médico veterinário, começo a olhar profundamente para isso e a conduzir o tutor para fazer a maneira correta, aplicar a experiência do cliente,
panorama do tratamento, né? E conduzir o tutor para o todo, eu começo a vender sim mais para o mesmo cliente. Mas desde que eu desligue a chave de que isso é empurroterapia, porque não é. Só é empurroterapia aquilo que não vai fazer sentido para aquele animal, né? Que nem eu querer, Profipri de dermatovete aí. Se eu querer empurrar um Apoquel Cytopoint quando o animal não tá tendo coceira, sei lá, não sou vet, gente. Mas enfim, empurrar uma medicação que não faz sentido, né? Então a gente tem que começar a entender o que é o panorama desse paciente e o que eu, enquanto médico veterinário, tenho que fazer para que eu possa trabalhar menos, faturar mais e entregar muito mais pro meu tutor, pro meu paciente. E quando eu começo a pensar sobre isso, quais são os benefícios que eu tenho quando eu estou trabalhando de forma estratégica e inteligente? Porque faturar mais, faturar 200 mil, trabalhando menos, não tendo que ficar 12 horas por dia dentro da clínica veterinária, é trabalhar de forma inteligente. Porque é muito comum o veterinário pensar na quantidade. Precisa atender muito mais cachorro, muito mais pet, precisa atender muito mais tutores, precisa ter muito mais clientes. Eu já recebi, eu sempre faço uma pesquisa antes dos eventos acontecerem e eu pergunto o que precisa para sua clínica, para o seu dia, né, ser um dia perfeito na clínica veterinária. E tem muito veterinário que é cheio de clientes, tipo SUS, entra e sai. Só que isso não é saudável, né? A gente fala muito de ter um limite de atendimentos por dia, porque a gente fica esgotado. Porque quando eu estou em atendimento, eu não vou ser mais aquele atendimento que faz correndo porque tem gente esperando, porque tem que vacinar, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Não, eu vou ser um atendimento onde eu estou por inteiro para aquele tutor, para aquele pet, para aquela família. Então eu tenho um atendimento de qualidade, não onde eu sigo um protocolo e depois não faço mais nada. Isso não me permite vender mais, isso não me permite estar por inteiro com aquele paciente e conduzir ele para o todo. O que a gente faz? Atendimento industrializado. E atendimento industrializado não nos permite faturamento, crescimento e entrega para esse tutor. Começa a entender a diferença? Então vamos entender, Clarice, quais os benefícios então quando eu realmente consigo trabalhar de forma inteligente como um vet empreendedor, como um vet winner. Eu consigo ter receita previsível porque eu tenho métricas. Lembra que ontem a gente conversou por aqui nos stories que os números não mentem jamais? Tudo que é medido é possível de criar padrão e processos. Então todas as situações que acontecem, eu já tenho um protocolo a ser seguido para que resolva. Mas Clarice, protocolo é tão complexo. Não! Protocolo, chegou com diarreia e vômito, por onde os outros veterinários começam? Pô, o cliente chegou, o que eu tenho que dizer enquanto recepcionista, o que eu tenho que conduzir e como que ele vai entrar? Isso são protocolos que, independente do que acontecer, o cliente questionou o preço, faça isso, isso e isso. Então, tudo isso são protocolos que fazem com que os clientes e os seus colaboradores não percam tempo resolvendo as coisas ou indo atrás de você, porque você já criou um protocolo a ser seguido e treinou eles a te trazerem solução. Lembra que a gente falou isso na Vet Class de ontem? Então, beleza, Clarice. O que eu ganho isso? Eu consigo ter receita previsível, ou seja, eu tenho uma previsibilidade de quanto eu vou faturar mês que vem e o que eu preciso fazer para faturar mais. Opa, coisa boa, segurança! Clarice, que mais que me ajuda a fazer? Eu consigo aumentar o meu faturamento gradualmente. Por quê? Porque quando eu começo a trabalhar de forma inteligente, eu começo a entender que eu preciso ter o quê? Ações recorrentes de captação e reativação de clientes. Clarice, como assim? Como assim? Você entendendo, amiga? O que acontece? Quando eu tenho uma clínica veterinária, eu entendo que eu tenho um negócio, afinal eu não abro uma clínica veterinária para não ganhar dinheiro. E não é justo você trabalhar que nem um condenado 12 horas por dia e no final do mês não sobrar nada para você retirar para você, para não ter salário. Não é verdade? Eu tenho que parar de infantilizar o processo de ter uma clínica veterinária e de ser um médico veterinário. Se eu abro uma clínica veterinária, obviamente eu quero faturar muito bem com isso. É um negócio, não é verdade? Então, se eu tenho um negócio, eu preciso faturar muito bem. E se eu começo a trabalhar de forma inteligente para faturar mais, trabalhar menos, eu começo a ter processos inteligentes para aumentar o faturamento. Então eu começo a identificar os processos de captação de clientes que eu vou conter de forma contínua e ativa e o processo de reativação, que é o quê? Buscar o cliente pela mão, né, para ele voltar a consumir com vocês. Eu não estou falando do lembrete de vacina do sistema, eu estou falando de processos estratégicos para reativar este cliente.
tá? Então, quando eu começo a trabalhar com tudo isso, olha só quantas coisas estão acontecendo sem precisar ser eu, como dono de clínica veterinária, para fazer, e a minha clínica continua faturando sobre isso. Eu só vou direcionando e o time vai fazendo o que tem que ser feito. Então, quais são, Clarice, os pilares para eu faturar 200 mil sem ter que trabalhar a mais para isso? Então, vamos lá entender? Primeiro processo pra gente, vamos botar aqui, faturar mais trabalhando menos, ok? Então vamos faturar mais trabalhando menos, porque é disso que a gente gosta. Então quais são os pilares para que eu possa ter esse processo? Primeiro ponto, meta. Eu tenho que saber para onde eu quero chegar, beleza? Depois, time. Depois entender o que é minha responsabilidade. E minha responsabilidade é ser o quê? Inteligente. Clarice, como assim inteligente? Tá dizendo que eu sou burro? Não, eu tô dizendo que você faz o que traz mais dinheiro. Porque o teu time, ele não tem muitas vezes esse olhar estratégico de crescimento. Então eu tenho que começar a ser estratégico enquanto dono da clínica veterinária. Não é verdade? Afinal, sou eu que dito pra onde a gente vai. Sou eu que sou o líder. Eu tenho que parar de achar que eu não sou líder, que é ser chefe, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, se você abriu a clínica com um objetivo, as pessoas que lá estão precisam também seguir esse objetivo. Então, o que eu tenho que começar a pensar de forma estratégica? Meta. Para onde eu tô indo? E qual é o tipo de meta que eu tenho que ter enquanto clínica veterinária, Clarice? Qual é o meu faturamento? Qual é o meu posicionamento perante a minha cidade e região? E como eu estou sendo como referência naquele setor? Será que eu vou ser, então, uma clínica veterinária comum, geral, que atende tudo, emergente, 24 horas? Será que eu não posso ser um centro clínico veterinário nichado, uma clínica veterinária nichado de dermato, de geriatria, de pediatria, de nutrição, de fisioterapia, de reabilitação, de ortopedia? Enfim, eu posso começar a pensar, porque de felinos, por que eu não posso nichar? Por que eu não posso direcionar esse meu atendimento e ser um centro referência deste nicho? Isso é uma possibilidade. Eu tenho que quebrar aquela crença que para eu ser uma clínica veterinária que fatura, que ganha dinheiro, que não sei o quê, eu tenho que ser uma clínica veterinária geral. Porque sim, é possível faturar muito mais e muito bem sendo nichado, porque aí você é referência naquilo, você é o melhor naquilo. Então eu consigo ser estratégico sobre isso. Então começar pela parte de meta. E a meta, a gente não fala só de faturamento, né? A gente fala de faturamento, sim. A gente fala de posicionamento e para onde eu vou. Vai para onde, como diz o Pocoyo, né? Para onde eu vou? Então eu tenho que começar a ter essa estratégia, né? A ser focado e pensar, mas o coelhinho lá da Alice no País das Maravilhas diz que para quem não sabe para onde vai, o caminho serve. Não, isso é mentira. Quem não sabe para onde vai, não sai do lugar. E aí você continua trabalhando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, os funcionários fazendo do mesmo jeito. E aí você sempre vai estar naquela coisa de não crescer, de não saber o que fazer para pagar os boletos no final do mês. Então, quando eu não tenho uma meta clara de faturamento, de posicionamento, de saber para onde a clínica veterinária está indo, eu não sei para onde eu vou e eu fico paralisado. E se eu fico paralisado, eu não tenho um crescimento, né? Um objetivo, um lugar para chegar. Então pensa, será que o meu foco mesmo, parando para pensar que o meu foco não é ser uma clínica inchada? Será que o meu foco mesmo não é ser a principal clínica referência em emergência, em 24 horas internamente? Será que a minha clínica, o foco não seria legal ser geriatria? Será que não seria legal ter uma clínica pediátrica aqui, onde eu atendo o paciente até os 5 anos? E depois eu foco para alguém?
Então, quando eu começo a ter isso daí, eu começo a organizar, beleza, posicionamento, para onde eu tô indo e quanto que eu vou faturar, né? Claro, obviamente, a tia Clarice sempre vai te dizer, fature 200 mil. E dependendo disso daqui, a gente vai ter uma estratégia específica para isso, mas beleza. E aí depois que eu entendi isso, para eu faturar mais, o que eu tenho que ver? Otimizar o meu time. E a gente falou sobre isso na Vet Class de ontem. Então, se tu não viu a Vet Class de ontem, depois que acabar isso, tu vai lá e assiste, que eu te ensinei como que o teu time fatura 200 mil sem a sua presença. Então, aí eu otimizo o meu time. O que eu vou otimizar para o time? Dizendo para onde a gente está indo, dizendo a nossa meta e como a gente vai chegar na nossa meta. Depois que eu falei isso, eu vou direcionar quem vai fazer cada função. Por quê? Eu não tenho um time só para ter. Eu tenho um time para me dar o quê? Lucro. Dar lucro, dar solução, né? Eu não tenho só um fazedor de tarefas. Então, sim, desde a tia do café até o auxiliar veterinário, até o veterinário e a recepção, todos eles devem me dar lucro. Ou seja, eu pago o salário imposto para eles e eles me entregam muito mais de valor. Mas como que eu meço esse valor, Clarice? Eu tô falando de, por exemplo, se eu tenho um auxiliar veterinário, esse cara tem que me dar retorno financeiro, porque ele vai estar lá sempre deixando as baias limpas, os animais medicados, cada atendimento que eu faço em consultório, enquanto eu estou preenchendo o prontuário, ele já está organizando o consultório para o próximo atendimento. No internamento, é ele que está medicando e que está evoluindo os prontuários, tirando foto do cocô, do xixi. Por quê? Porque isso otimiza o tempo para a clínica ser excelente e eficiente. Para quem usa aqueles sistemas que tem o aplicativo do tutor, o tutor está sempre vendo em tempo real a atualização da medicação, se ele está prostrado, se ele melhorou, se ele não melhorou, os resultados dos exames, ele está subindo tudo ali. E, em contrapartida, a gente tem processos, né, protocolos. A gente tem horários de retorno para os clientes descritos. Então, o atendimento, ele vai lá mandar retorno para o cliente naqueles horários, de acordo com o internamento, naquele horário. E aí só vai abrir o prontuário porque o teu auxiliar veterinário já deixou tudo prontinho, já deixou tudo prescrito e vai ligar para o cliente. Isso proporciona o quê? Experiência do cliente, confiabilidade e mantém o tutor informado. Tem tutor que é de boa, que não manda mensagem, que espera você ligar. Tem tutor que fica enchendo o saco. Então, se eu tenho processos, olha só, o negócio rodando, enquanto você está fazendo seus atendimentos de excelência, aí você vai abrir o prontuário para estudar o caso, para ver a evolução, para ver se está indo para onde você preveu que aquele paciente ia, já está tudo pronto. Você só bate o diagnóstico, vai lá ver os exames que tem que ser feito, ou discute caso com o professor, com o colega, seja que for, com o time, e aí vai rodando e o tutor vai tendo acesso a isso. Então, olha só como a gente otimizou, como a gente direcionou o caso, como tudo pronto. E isso por quê? Porque eu entendi qual é o retorno que o meu auxiliar veterinário tem que me dar. Aí eu fui lá e falei com o veterinário, eu treino os veterinários a ter os meus protocolos, porque assim, eu canso de atender aluno, cliente, mentorado, que diz, Clarice, eu não sei se eu contrato outro médico veterinário, porque o cliente está acostumado comigo, porque ele não vai ter a minha experiência. Então, crie os seus protocolos. Não existe nada que não se repita na sua clínica veterinária. Vai ter situações raras, pequenas. Mas, quais são os casos que mais chegam na clínica? Vacina, quadro de vômito com diarreia, se você tem um conhecimento mais aprofundado de neuro, alguns comportamentos que você não sabia, mas agora você sabe que são neuro. Esses quadros, os que mais se repetem, que você vai fazer protocolos. Começa por aqui, por aqui, por aqui, conduz o cliente desse jeito. Aí, se você é um aluno VetWinner, você treina em cima do panorama do tratamento que eu ensino lá dentro do curso, que é o panorama geral de uma consulta que vende mais. E aí você fecha vendas maiores, você consegue ir além nos diagnósticos. Então, tá vendo? Porque tudo foi feito um processo. Então, eu treino meu time veterinário. O meu atendimento, como que eu vou treinar, então, para esse time? Eu vou direcionar quais as metas de vendas do mês. Então, o que a gente tem que reativar? O que eu vou reativar na minha clínica? Né? De proporcionar aí clientes voltando e comprando. Como que eu vou fazer para aumentar as minhas avaliações no Google, né? Fazer com que o cliente vá lá e avalie positivamente para levantar o meu ranqueamento no Google. Como que eu vou fazer para vender, se eu tenho pet shop, vender os kits, né? Separar o que eu tenho que fazer, a loja, né? Os produtos da loja rodar.
Como que eu vou fazer? Se eu tenho bentosa, treinar a galera do bentosa para fazer as avaliações e mandar os vídeos para os veterinários, mandar áudio explicando que está na hora de fazer a profilaxia. Então eu estou otimizando venda o tempo todo em todos os setores. Por quê? Porque eu alinhei o meu time a fazer o que tem que ser feito. Ó, eu não estou trabalhando nesse momento, porque o meu trabalho de dono, além de ser técnico veterinário, é dizer o quê? Para onde eu tô indo e como a gente vai chegar lá. Por isso que a gente tem que sim, porque é incrível. A gente estuda para ser médico veterinário, mas não estuda para ser dono da clínica. Não é intuitivo conduzir o time, não é intuitivo fazer marketing, não é intuitivo financeiro. A gente estuda, existem técnicas, estratégias e habilidades a serem aprimoradas para a gente ter excelência e ter um negócio que dá dinheiro e não estresse. Então, se você hoje fatura menos de 200 mil, se você está um tempo no mercado, nunca bateu nem 100 mil, porque tá faltando gestão, tá faltando marketing, tá faltando vendas, tá faltando alinhar o time. E você é o líder, você é o dono da clínica veterinária. Hoje no Brasil, 75% do mercado veterinário é atuado por pequenas clínicas de bairro, pequenas e médias clínicas veterinárias de bairro. E somente 15% está nas mãos das grandes redes, Pets, Pet Lover, Petland, Pet não sei o que. Então não fica olhando para o lado. É porque as pequenas clínicas não estão alinhando o básico da gestão. Então a gente tem que começar a olhar para isso. Isso quer dizer que eu sou burro, meu Deus, eu sou... Não, quer dizer que você é um médico veterinário. Só isso. Quer dizer que você não é dono de clínica veterinária. Não estudou para isso. Porque a gente aprendeu a duras penas, né? Na forma de fazer negócios dos nossos pais, que a gente abria um negócio, o cliente vinha e a coisa ia acontecendo, e tinha que fazer nome, que era só indicação. E hoje não é assim, a gente tem que acelerar o processo de indicação, a gente tem ações de captação. Ah, mas eu sou veterinário, o cachorro tem que ficar doente. Não. A gente precisa trabalhar prevenção, a gente precisa dar continuidade aos tratamentos contínuos. Então, olha quantas coisas tá rolando e a gente não tá nem olhando, porque a gente tá apagando incêndio o tempo todo. E é por isso que você acredita que para faturar 200 mil, você vai ter que trabalhar dobrado, porque você não está fazendo papel de dono, você está fazendo papel de pedreiro. Clarice, tá falando mal dos pedreiros. Não, isso é um jeito de falar, porque a gente até na construção civil tem o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro e o servente de pedreiro. E conforme essa hierarquia, eles vão fazendo a parte, eu digo de quebrar pedra, mas a parte operacional. E cada um, né, dentro da sua hierarquia, vai conduzindo o outro para o processo. E percebe que, inclusive, nessa hierarquia, tem questões de recebimento de faturamento. Então, se você é o cara que está lá quebrando a pedra e não é o engenheiro que está desenhando como a casa vai ser construída, você está fazendo errado, né? Não estou dizendo que tu não vai atender, que tu não vai exercer a veterinária. Não, jamais. Se você ama exercer a veterinária, continue exercendo a veterinária, mas de forma estratégica. Como um dono de clínica veterinária de sucesso, como um vet empreendedor, como um vet winner. Então é por isso que o vet winner ele é um curso assim tão necessário. Porque ele ensina o médico veterinário a ganhar dinheiro com a profissão que ele ama, de forma limpa, ética e necessária para as famílias. Porque ser médico veterinário, ser dono de clínica veterinária é promover a saúde e o bem-estar animal não só para o paciente, mas para a família. A gente está entrando agora na Semana das Crianças e aí a gente acha que não pode aproveitar, que é uma data comercial para o varejo. Mas, olha que conteúdo massa para você trabalhar a questão de prevenção. Faz aí um conteúdo em conjunto com o pediatra, uma live, uma ação. Por quê? O pediatra vai dizer, pode ter pet? Pode, mas o que é necessário para ter um pet que mantenha o meu filho saudável e segurança? As vacinas em dia, vermifugação, antipulgas. Então, quando eu começo a trazer esse conteúdo para o pediatra, que é muitas vezes rei para as mães, eu começo, eu tenho um cachorro mesmo e ele não está em dia, preciso de ver isso daí. Só que aí o pediatra, por se fazer a live contigo, ele meio que tá te indicando ali. Então, olha só que oportunidade maravilhosa que você tem de chegar a mais pessoas de forma eficiente e para vender prevenção, sem depender dos outros. Porque aquilo que a gente tem controle, a gente acelera. E o que eu tenho controle dentro da clínica veterinária? Eu tenho controle sobre para onde eu quero ir, para quanto eu quero faturar. Eu tenho controle sobre o meu time, direcionando o que eu vou fazer e como eu vou fazer para chegar lá. E eu tenho controle
sobre a minha responsabilidade de dono de clínica veterinária. E qual é a minha responsabilidade de dono de clínica veterinária? É isso daqui. Dizer para onde a gente vai, como a gente vai e, o mais importante, monitorar. Porque o trabalho do dono é bater meta com o time fazendo certo. E quem é que diz qual é o certo? Você é o dono da clínica. É você que diz para onde vocês estão indo, né? Então, quando eu vou faturar mais trabalhando menos, eu vou então linkar os pontos: meta, ticket médio, time e o que eu tenho que fazer enquanto dono. Olha só, 4 pontos. E isso tudo a gente engloba dentro da onde? Da gestão, né? E a gente tem, nossa, tem gente que odeia a gestão. Gente, a gestão, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela organiza os processos para a gente poder faturar mais e melhor. Para nossa clínica ser eficiente e poder entregar muito mais e muito melhor para mais famílias, para mais pessoas. Só que para isso, eu tenho que entender que ser médico veterinário é, sobretudo, entregar e atender pessoas. Porque eu estudei toda a anatomia, todo o desenvolvimento, todo o corpinho, tudo do paciente. Só que o paciente é um animal, é um pet. E são as pessoas que têm que entender quando está na hora de ir no veterinário. Seja de forma preventiva, seja de forma patológica. Então tudo isso eles têm que realmente entender o grau da seriedade disso tudo, né? Então eu preciso fazer o quê? Gerar conteúdo, criar processos e processos de reativação de cliente, processos de condução do atendimento. Porque o que você aprendeu na faculdade? Atender o paciente, fazer a anamnese, fazer aquelas perguntas estratégicas da anamnese. Mas você parou para pensar e para olhar para a rotina do paciente, do tutor, para entender o que aquele link com aquele animal dói nele enquanto tutor? Já parou para pensar que uma mulher... Hoje as mulheres, elas estão com uma energia masculina do empreendedorismo, da gestão muito alta. Então é muito comum que hoje mulheres bem resolvidas, que estão muito bem posicionadas no mercado de trabalho, estejam solteiras, moram sozinhas e eu não estou dizendo que isso é ótimo, inclusive. E tem um pet, se geralmente mora em apartamento. E essa mulher geralmente tem um Shih Tzu ali, um Spitz, um Poodle, um York, não é verdade? Fala pra mim se é ou não é. E aí essa mulher tem um Spitz que pode ser atópico, um Shih Tzu que é atópico. E quem tem Shih Tzu atópico sabe que ele perde pelo, não tratado, né? Não monitorado. Ele perde muito pelo, o cheiro do bentosa não dura uma semana. Ele encosta o tempo todo, dificultando as noites de sono dessa mulher. Só que essa mulher, ela tem um alto rendimento, afinal, ela está num alto escalão de gestão. Então, olha onde dói nela. Ela não tem uma qualidade de sono, ela tem vergonha de levar as pessoas lá, porque a casa dela fede, né? Nossa, Pug mesmo, Pug, a casa fede demais, gente, apartamento fede demais. Porque a casa fede, as pessoas vivem falando, nossa, como a tua casa cheira cachorro, né? Isso é ruim, por mais que, eu gosto de cachorro, é chato, né? Então, quando a gente começa a ter esse processo de entender onde que dói na pessoa, a gente começa a entender os viés que eu vou ter para solucionar a vida desses tutores. E se eu começo a entender onde que eu vou solucionar a vida desses tutores, eu começo a ter valor percebido muito maior. Né? Então eu começo de repente realmente a trabalhar menos e faturar mais. Por quê? Porque o aumento do ticket médio começa a acontecer, a mágica do aumento do ticket médio começa a acontecer sem empurroterapia. Vamos ver o que o Renato trouxe ali. Muitos não conhecem a anatomia de um negócio. Eu estou conhecendo o mercado a qual está entrando. Vejo isso em universitários que fizeram estágio comigo. Gente, coitado do estagiário. O estagiário não sabe nem pra onde ele tá indo. Tu acha que ele vai saber de negócio? Salvo algumas exceções. Tem uns estagiários que tu vê que é ligado, né? Que é mais comercial. E aí, isso é muito interessante. Porque a gente começa a achar que o bom médico veterinário é aquele médico extremamente técnico, maravilhoso, que conhece todas as técnicas, que conhece o paciente de cabo a rabo de todas as possíveis patologias, de todos os possíveis processos, né? Só que, na verdade, não é o aprofundamento que dá dinheiro.
Isso mantém a clínica viva e a resolutividade dos casos, com certeza, é importante. Mas é você mostrar para o tutor o quanto é importante. Não é à toa que Casal Vete, por exemplo, a Andressa vive falando, eu não quero me aprofundar nisso. Eu quero fazer o básico, vai lá, vacininha, consulta e direcionar para o meu colega que é especialista. E quanto eles estão faturando? Pô, eles têm um time de a domicílio. Então começa a entender. Eles faturam de 30 a 40 mil lá no Vemvete. Converte a domicílio trabalhando para eles e hoje eles estão rodando aí de motorhome. Então percebe? É sobre isso. E eu não estou dizendo que tu não vai te aprofundar. Eu estou dizendo que você precisa fazer o arroz com feijão muito bem feito de forma estratégica. Se você está fazendo isso e trabalhando esses pontos aqui, porque você não precisa ser o veterinário mais qualificado da tua clínica. Tu tem que ser um veterinário mais estratégico, que tu vai usar aquele cara bem qualificado a teu favor para manter os clientes, para trazer mais soluções para tua clínica veterinária. Porque a clínica veterinária é o ser vivo, não o dono da clínica. Você é a estratégia por trás, você é o cara que está lá manipulando tudo para que tudo dê certo e que o time cresça junto. A gente tem que entender que a clínica veterinária, todo mundo cresce junto. No momento que eu sou colaboradora e estou numa clínica e eu não estou mais crescendo, que aquilo não me inspira mais, aquilo não me instiga a crescer, eu vou sair. Porque as pessoas são movidas a desafio. Quando eu estagno, aí eu fico desmotivado, aí eu começo a duvidar que aquilo era pra mim. Então a gente tem que estar em constante movimento. É por isso que eu falo muito no VetWinner, no módulo de gestão, sobre a hierarquia horizontal dos veterinários, onde eles começam a ter uma carreira dentro da clínica de forma horizontal, né? Ou seja, começa a crescer de forma horizontal, mesmo em clínicas familiares. Entende? Então tudo isso é questão de olhar para o seu negócio como um negócio e não só atuar como médico veterinário e vendo no que vai dar, tá? Vetes, consegui abrir a cabeça de vocês sobre isso? Conseguiu ver que tem muita possibilidade de faturar mais trabalhando menos, não tendo que trabalhar 12 horas por dia, independente do teu tamanho de clínica, do teu porte de clínica veterinária? Fez sentido tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês? Ou não? Ou sai, Clarice, acho que você tá viajando, amiga. Acho que não. Tá tudo bem também, cada um vai começando a construir a sua consciência, né, de gestor. Vete, lembrando, se fez sentido pra vocês, tudo isso que eu tô trazendo tá começando a abrir a tua cabeça para as possibilidades que você tem enquanto dono de clínica veterinária. Eu te espero amanhã pra nossa Vet Class 8 do Esquenta, do nosso evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. Lembrando que hoje, exatamente hoje, faltam 6 dias para o nosso evento. O evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil é um evento online gratuito que acontece do dia 10 ao dia 16 de outubro, depois sai do ar. E lá eu te ensino na prática como é possível ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil todos os meses. Vai ter comunidade secreta, vai ter material para download, vai ter aula extra, vai ter desafio, vai ter premiação. Então, se você quer participar desse universo e começar a entender que vocês têm muitas possibilidades positivas dentro do mercado veterinário, sim, na sua clínica veterinária, sim, clica no link da descrição do perfil ou responde lá no meu direct, eu quero, que você vai receber um link com o passo a passo, tranquilíssimo, para fazer parte desse evento aí. E se aplicar direitinho, no próximo ano, receber uma mensagem tua me dizendo que faturou 200 mil. Tá bom? Então, Vets, me despeço de vocês, agradeço a companhia e espero vocês de novo 11h30 da manhã para nossa Vet Class 8 do nosso Esquenta para o evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. Tá bom? E como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda veterinário!